O livro de Gênesis conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. Esta narrativa antiga é uma das mais conhecidas e impactantes da Bíblia, oferecendo uma visão profunda sobre a natureza humana e as consequências de nossas ações. Uma história de ciúme, raiva e, em última análise, tragédia. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, representam os primeiros conflitos humanos, onde emoções intensas e incontroláveis levam a consequências devastadoras. Caim, movido pela inveja, tira a vida do próprio irmão. Este ato de violência fratricida não apenas destrói uma vida, mas também marca o início de uma longa história de conflitos humanos. Este ato lançou uma sombra escura sobre o jovem mundo, um lembrete severo do poder destrutivo do pecado. A terra, que antes era um paraíso, agora carrega as cicatrizes do primeiro assassinato. No entanto, mesmo diante de tamanha escuridão, surge um vislumbre de esperança. A história de Caim e Abel não termina na tragédia, mas abre caminho para a redenção e a renovação. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece uma promessa de redenção. Ele não abandona a humanidade à sua própria sorte, mas planta a semente da esperança e da salvação. Essa promessa encontra sua concretização na linhagem de Sete, outro filho nascido de Adão e Eva. Sete representa a continuidade da vida e a possibilidade de um novo começo. O nascimento de Sete marca um ponto de virada na narrativa bíblica. Ele é visto como o portador da promessa divina, um símbolo de esperança e renovação para a humanidade. Significa um novo começo, um recomeço para a humanidade ainda cambaleante pelas consequências do pecado. Através de Sete, a linhagem de Adão e Eva continua, trazendo consigo a promessa de redenção. Através de Sete e seus descendentes, o plano de salvação de Deus se desenrolaria. Cada geração traz consigo a esperança de um futuro melhor e a promessa de um relacionamento restaurado com Deus. Este ensaio explorará a vida de três figuras cruciais da linhagem de Sete: o próprio Sete, seu filho Enos e seu bisneto Enoque. Cada um deles desempenhou um papel vital na história da salvação. Cada homem, embora falho e humano, desempenhou um papel crucial no plano de Deus, que se desdobrava. Suas vidas são testemunhos de fé, perseverança e a busca constante por um relacionamento mais profundo com o Criador. Suas histórias oferecem lições atemporais sobre fé, obediência e o poder de andar com Deus. Através de suas jornadas, somos lembrados de que, mesmo em meio às dificuldades, a esperança e a redenção estão sempre ao nosso alcance. Imagine o peso da dor que deve ter envolvido Adão e Eva. A dor de perder um filho é inimaginável, uma ferida que nunca cicatriza completamente. A perda de um filho é uma dor diferente de qualquer outra, uma dor que atinge o âmago do ser, deixando um vazio que parece impossível de preencher. Mas perder um filho de forma tão violenta e sem sentido é quase insuportável de compreender. A brutalidade do ato, a injustiça da perda, tudo isso amplifica a dor. A culpa, a raiva, a tristeza esmagadora. Essas emoções devem ter sido um fardo pesado de suportar. Adão e Eva, como qualquer pai, devem ter se perguntado onde erraram, o que poderiam ter feito de diferente. No entanto, mesmo em meio à dor, havia um vislumbre de esperança. A vida, apesar de tudo, continuava, e com ela, a possibilidade de um novo começo. Eva deu à luz outro filho, e ela o chamou de Sete. Este novo nascimento trouxe consigo uma nova esperança, uma nova chance de recomeçar. O nome Sete significa designado ou concedido, refletindo a crença de Eva de que Deus havia fornecido Sete no lugar de Abel. Era um sinal de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia um propósito maior em jogo. O nascimento de Sete foi um símbolo poderoso da graça e misericórdia de Deus. Ele representava a continuidade da vida, a promessa de que a escuridão não prevaleceria para sempre.
Mesmo que a humanidade tivesse tropeçado, Deus não os havia abandonado. Ele estava presente, oferecendo consolo e uma nova direção. Ele ainda estava lá, oferecendo uma segunda chance, um caminho de volta para si mesmo. Através de Sete, Deus mostrou que sempre há uma oportunidade de redenção. É fácil insistir na escuridão do pecado e do desespero. A dor e a perda podem nos cegar para qualquer outra coisa. Mas, assim como a aurora após a noite mais escura, as promessas de Deus trazem luz e esperança. Elas nos lembram que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma nova manhã. O nascimento de Sete nos lembra que, mesmo diante da tragédia, Deus ainda está trabalhando, ainda tecendo seu plano de redenção. Ele nos mostra que, apesar das adversidades, há sempre uma razão para ter esperança e acreditar em um futuro melhor. O nascimento de Sete foi mais do que um evento familiar. Foi um ponto de virada na história da humanidade. Com a chegada de Sete, veio um sentimento renovado de esperança, um lampejo de luz em um mundo ainda lutando com as consequências do pecado. Adão e Eva, sem dúvida cheios de uma mistura de tristeza e gratidão, derramaram seu amor e devoção em seu novo filho. Eles lhe ensinaram sobre Deus, sobre seu amor e sobre os efeitos devastadores do pecado. Sete cresceu na sombra do assassinato de seu irmão. Um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância de escolher a justiça. Essa educação o moldou profundamente, incutiu nele uma profunda reverência por Deus e o desejo de andar em seus caminhos. A vida de Sete contrasta fortemente com a de Caim. Enquanto Caim escolheu viver em rebelião, consumido pela inveja e fúria, Sete escolheu um caminho diferente. Ele se apegou a Deus, buscando sua orientação e se esforçando para viver uma vida que o honrasse. À medida que Sete amadurecia, ele abraçava seu papel como portador da promessa de Deus. Ele não apenas aceitava essa responsabilidade, mas também a entendia profundamente, reconhecendo a importância de sua missão. Ele entendia que fazia parte de algo maior que ele mesmo. Uma linhagem escolhida para trazer redenção a um mundo caído. Cada passo que ele dava, cada decisão que tomava, era guiada pela consciência de seu papel na história divina. A aliança que Deus fez com Adão e Eva, embora testada pelo pecado, não foi esquecida. Essa promessa divina, apesar das adversidades, permaneceu firme, como um farol de esperança para as gerações futuras. Sete carregou a tocha da fé, transmitindo as histórias do amor e fidelidade de Deus a seus próprios filhos e netos. Ele sabia que essas histórias eram mais do que simples narrativas, eram a essência de sua identidade e propósito. Imagine Sete reunido ao redor de uma fogueira com sua família, compartilhando as histórias da criação, da queda e da promessa de um Redentor feita por Deus. Cada palavra que ele proferia era carregada de significado e esperança, iluminando as mentes e corações de seus ouvintes. Essas histórias, passadas de geração em geração, mantinham a chama da esperança viva. Elas não eram apenas memórias do passado, mas promessas vivas que moldavam o futuro. Eles serviram como um farol, guiando a humanidade através da escuridão e apontando para o dia em que a promessa de Deus seria totalmente realizada. Cada geração, ao ouvir essas histórias, encontrava força e direção para enfrentar seus próprios desafios. A vida de Sete nos lembra que todos nós somos parte de uma história muito maior. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, uma tocha a carregar, contribuindo para o grande mosaico da história humana. Herdamos um legado de fé, transmitido por incontáveis gerações. Este legado é um tesouro inestimável, uma herança que nos conecta ao passado e nos guia para o futuro. É nossa responsabilidade valorizar esse legado, alimentá-lo e transmiti-lo para aqueles que vierem depois de nós. Ao fazer isso, garantimos que a chama da esperança nunca se apague e que a promessa de Deus continue a brilhar através das eras.
Na linhagem de Sete, um poderoso despertar espiritual se desenrolou. Enos, filho de Sete, herdou não apenas o nome de seu pai, mas também sua fé inabalável. Enos significa um momento crucial na jornada espiritual da humanidade. O próprio nome de Enos diz muito. Significa mortal ou frágil. Um lembrete pungente da vulnerabilidade da humanidade e da necessidade de Deus. Ao contrário de seus antepassados, que andavam com Deus na viração do dia, Enos representava uma geração profundamente consciente de sua própria mortalidade. Essa consciência, no entanto, não levou ao desespero, mas a um profundo anseio por uma conexão mais profunda com o Criador. O povo da época de Enos sentia um anseio coletivo por Deus, uma fome espiritual que reverberava em suas comunidades. A história de Enos marca uma mudança de uma fé herdada para uma fé reivindicada pessoalmente. Não se trata mais apenas das histórias passadas de geração em geração, mas de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus.